Shalom, bom dia. Vamos ler Ezequiel 24 ao 26 e Salmos 125 e 126. Vamos ler aqui Ezequiel 24. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou em Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: Assim diz o soberano, ó Senhor: Ponha a panela para esquentar, e ponha para esquentar com água, ponha dentro pelo pedaço de carne, o melhor pedaço de coxa e da espádua. Encha-a com a melhor desses ossos, apanha o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça ferver a água e cozinhe tudo, e o que nela e o que está na panela. Porque assim diz o soberano, ó Senhor: Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela, e ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria, para atiçar a minha ira e me vingar. Pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, ó Senhor, o Senhor: Ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoa a lenha e acenda o fogo. Cozinhe bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos a cinza. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que esquente até que seu bronze fique incandescente. As suas impurezas se derretam e os seus resíduos sejam queimados e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços. Nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei, chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgado de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavras do soberano Senhor. Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamento, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: Você não vai nos dizer que relações essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: Essas palavras do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: Assim diz o soberano, o Senhor: Estou pronto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto de sua afeição. Os filhos e as filhas de vocês deixaram lá, cairão a espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão, nem chorarão,
mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer de seus olhos também os seus filhos e suas filhas, o maior desejo da vida deles. Naquele dia, um fugitivo virá dar a notícia a você. Naquela hora, sua boca será aberta e você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes, ouça a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que vocês exclamaram, ah, ah, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para as ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria, com o coração cheio de maldade contra Israel, por esta razão estenderei o meu braço contra vocês, e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações, e eu exterminarei do meio do povo. E eu destruirei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disserem, vejam, as nações de Judá tornou-se como todas as nações. Por esta razão, abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Jazimote, Baal-Meon, Kiriataim, Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os moabitas como propriedade do povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei contigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que Edom vingou-se das nações de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano, o Senhor, estenderei o braço contra Edom, e o matarei e os seus homens e os seus animais. Eu arrasarei desde Temã até Dedã. Eles cairão à espada, e eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança. Palavras do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, o Senhor, uma vez que o Filístia agiu por vingança e com maldade no coração, e com, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá. Assim diz o soberano o Senhor, estou a ponto de estender o meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei o que restam do litoral. Executarei neles grande vingança, e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, a porta das nações está quebrada, e suas portas se me abriram. Agora que ele jaz em ruínas, eu prosperarei.
Por esta razão, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Tiro. Trarei muitas nações contra você. Virão com o mar, quando ele eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. E eu espalharei o meu entulho e farei dele uma rocha nua. Fora no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca. Pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios, no continente, será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano, o Senhor: contra você, Tiro, vou trazer do norte, rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros de grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudo contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros, e com as armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros. Quando ele entrar, as suas portas com facilidade com que entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos dos seus cavalos pisarão todas as suas ruas, e ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza, e saquearão seus suprimentos, e derrubarão seus muros. Demolirão suas lindas casas, e lançarão ao mar suas pedras. O seu madeiramento e todo o entulho. Porém, enfim, seus cânticos barulhentos, não se ouvirá mais música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, Senhor, falei a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor a Tiro: acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e seus cidadãos. Você impunha pavor todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabatíveis, inabitáveis, e quando eu cobrir com as vastas águas do abismo, então farei de você descer como os que descem a cova, para fazer companhia aos antigos, e eu farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, como aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, você já não existirá, será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano Senhor.
Salmos 125 e 126. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor afligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Assim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito do ribeiro no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém. Amém. Obrigada, pastor Felipe. Queridos, é forte, né? É muito forte esse Ezequiel. E nós vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre o que nós lemos agora. E eu quero destacar aqui em Ezequiel 24:2, quando fala: Filho do homem, escreve o nome deste dia. Deste mesmo dia, o rei da Babilônia pôs-se contra Jerusalém, neste mesmo dia. Então Deus está ordenando aqui a Ezequiel que ele fizesse o quê? Que ele registrasse o dia exato, né, em que o cerco de Jerusalém começou. E isso ele representa, né, como uma parábola aqui falando de um caldeirão, uma panela cheia de carne, ossos, colocado sobre o fogo até ferver e queimar. E essa imagem, né, representa o que? A purificação através do juízo, porque o pecado havia contaminado, né, o povo, a cidade. E além disso, o profeta também recebe uma palavra muito difícil, né, a morte da sua esposa. E seria um sinal para Israel aqui, mostrando que a glória do Senhor se retiraria e que o povo não poderia mais lamentar, né, como eles faziam de costume. E o que a gente pode trazer para nós, né? Eu gosto muito de trazer para os dias de hoje, o que a gente pode falar sobre isso. O caldeirão simboliza, como eu falei, o fogo purificador de Deus. E esse fogo purificador que chega até nós, muitas vezes, ele não vem para nos destruir, mas vem para queimar as impurezas, né? Os altares que levantamos nos nossos corações no decorrer da vida. E essa perda pessoal aqui de Ezequiel é algo muito forte, né? Também fala de um tempo de transição espiritual, né? Quando o Senhor pede aos seus profetas o quê? Uma entrega profunda, um amor ao propósito divino acima das nossas próprias dores. Então, muitas vezes, nós estamos passando por situações muito difíceis, né? Não só como uma perda de uma pessoa amada, mas por situações que passamos, mas que o Senhor, Ele nos coloca ali diante daquilo para nos lembrar que Ele está conosco e que o propósito e o reino é muito maior do que qualquer dor que a gente possa estar enfrentando aqui no momento. Em Ezequiel 25 vai falar, né, sobre o juízo sobre as nações vizinhas, e aqui no 25, 3 e 4, né, vai falar assim: diz o Senhor Deus, visto que disseste, contra o meu santuário, quanto ele foi profanado, eis que entregarei no 24, né, por possessão aos filhos do Oriente. O que significa esse contexto aqui? Nesse capítulo, Deus está falando contra Amon, contra Moabe, contra Edom e contra os filisteus, que eram nações que estavam fazendo o quê? Que estavam se alegrando com a queda de Jerusalém.
Então, representa espíritos o quê? Territoriais, sistemas que se levantam contra o povo de Deus em momentos de fraqueza. Mas o Senhor, ele declara que ele julgará essas nações e que Israel seria justificado, né? Então, queridos, este tempo que estamos vivendo também é um tempo de exposição. Exposição dos inimigos ocultos, dos sistemas que se alegram, né, com a queda das igrejas, com a queda dos justos, sabe, que é o povo que fica esperando o ruim acontecer. Nós temos vivido muito isso, né? Então, o juízo sobre as nações aponta para uma mudança de governo espiritual. O que antes dominava será removido, né? O reino do Senhor será estabelecido com autoridade. E todos nós somos chamados para isso, para estabelecer o reino do Senhor aqui. Estabelecer no meio de corrupção, da onde você está, você precisa estabelecer o reino do Senhor. Né? Então, isso também é uma alerta contra o quê? Contra o espírito de orgulho, contra a zombaria, né? E a gente não precisa se preocupar com nada disso, porque Deus defende os seus, né? E ele defende e visita aqueles que tocam no seu povo. Então, a gente não precisa se preocupar com nada de vingança, porque isso não faz parte do nosso vocabulário, né? Não precisamos sujar o nosso coração. Ah, fulano está me perseguindo, está falando. Queridos, deixa com Deus. Deus é aquele que ele julga, ele é o nosso justo juiz. E Ezequiel 26 está falando contra Tiro, né? No versículo 26, 2, vai falar: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém, quebrada está a porta dos povos, virou-se para mim e eu me encherei agora, estando ela assolada. Tiro era uma cidade portuária, próspera, mas também era um símbolo de orgulho, comércio, de poder terreno. Então, quando Jerusalém caiu, Tiro se alegrou, pensando o quê? Que tiraria vantagem econômica da ruína da cidade santa. E Deus, então, anuncia que Nabucodonosor viria contra Tiro, e mais tarde que as águas do mar cobririam, tornando o quê? Um símbolo, tornando Tiro um símbolo de queda do sistema econômico e espiritual também do orgulho humano. Deus é aquele que abate, queridos. Ele abate os orgulhosos, ele abate todo esse sistema na hora certa, né? E Tiro, ele representa a Babilônia comercial, né? Um sistema mundial que se exalta e que lucra com a ruína espiritual dos povos, e principalmente do povo de Deus. Então, Deus promete derrubar, queridos, essas fortalezas, a fortaleza do orgulho e da autossuficiência também cairá. Caiu e cairá. Então, estamos falando de um tempo de abalo nas estruturas de poder, de riqueza, para que o reino de Deus seja estabelecido com justiça. Isso também aponta para um fim dos altares comerciais e espirituais, onde dons e ministérios se tornaram mercadorias também, trazendo para agora, né? E isso também terá um fim. Isso já está tendo fim. Temos visto grandes impérios religiosos caindo, porque a autossuficiência não faz parte do Senhor. O Senhor quer a nossa dependência total. Então, querido, nós estamos em um tempo, não foi só lá atrás, Ezequiel, também estamos num tempo de fogo, num tempo de justiça, mas principalmente num tempo de reposicionamento. Precisamos nos posicionar a favor do reino, na implantação do reino, da palavra do Senhor, verdadeira, viva e eficaz. Deus está purificando a sua igreja, como nós falamos aqui em Ezequiel 24. Ele está expondo também, julgando os inimigos da igreja do Senhor. E a igreja somos nós. Está aqui em Ezequiel 25. E também derrubando sistemas de orgulho, como nós vimos aqui em Tiro, no capítulo 26. E esse sistema de orgulho, como nós somos a igreja, Deus também vai mexer com as nossas estruturas, porque o orgulhoso não vai permanecer. Em Salmo 125, para a gente finalizar, que é um salmo muito conhecido, tem louvores até, né, que fala da estabilidade daqueles que confiam no Senhor. Né? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que permanecem, não se abalam, e permanecem aqui para sempre. Então, o Salmo 125 ele faz parte de um cântico de peregrinação,
né, que era entoado pelo povo de Israel, quando eles subiam para Jerusalém para adorar o Senhor nas festas, né, nas festas santas, eles subiam cantando. Então, Jerusalém está situada, né, entre montes, o que torna-se naturalmente, né, uma cidade protegida, uma figura perfeita aqui para falar o quê? Da segurança de Deus, que esse salmo quer dizer, né? Então, o salmista, ele usa essa imagem, né, de Jerusalém, de Sião, para expressar que aqueles que confiam no Senhor estão firmes, inabaláveis, assim como o Monte de Sião, onde estava o templo, né, onde Deus estava estabeleceu o seu nome ali. E Sião hoje? Sião hoje também é a nossa mente. Nós temos que ter uma mente de Sião, uma mente do Senhor, uma mente que está dentro dos propósitos, uma mente que pensa como o Senhor. Então, a confiança em Deus é mais do que acreditar. Nós não podemos falar, você acredita em Deus? Acredito, mas até quem não serve o Senhor fala que acredita em Deus. Mas e a confiança é que faz a diferença, porque a confiar é depender inteiramente dele, mesmo quando tudo ao redor está incerto. E essa confiança, ela não está nos sistemas humanos, em governo, nos esforços nossos, mas na fidelidade imutável do Senhor. Ele é fiel, independente de qualquer sistema de governo. Ah, porque o negócio vai piorar. Pode piorar para quem for. Você é filho de Deus. Tem a mente de Sião, que você é protegido. Você está nos montes de Sião, sua mente é de Deus. Então, assim, quem confia no Senhor se torna o quê? Reflexo. Quando você tem essa confiança inabalável, você começa o quê? A demonstrar uma imagem e uma semelhança do seu Pai, né? Por quê? Porque o nosso próprio Deus, ele é assim, ele é firme, ele é estável e ele é eterno. Então, nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções para que a mente de Sião venha nos governar. O salmista, ele revela uma promessa que a confiança verdadeira gera permanência. Então, hoje você não pode confiar um pouquinho porque está tudo mais ou menos. Amanhã você confia muito porque está tudo muito bem. Mas aí chega mês que vem, acontece alguma coisa que te abala e a sua confiança também abala? Não, não podemos ser assim. Temos que ser permanente. Enquanto o mundo vive uma instabilidade, medo, o justo, querido, que somos nós, confiamos no Senhor, permaneceremos firmes e inabaláveis. Em quem? Em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, a nossa proteção. E finalizando aqui, né, o Salmo 125:1, essa palavra, ela nos lembra que a confiança do Senhor é o alicerce da nossa estabilidade espiritual. Quem confia, queridos, verdadeiramente em Deus, não é movido pelo medo, pelas crises, pelas situações, pela mudança de tempo, mas ele permanece firme como Sião até o fim, até o fim. Aqueles que refletem o Senhor, eles refletem o que é a natureza do reino. E a natureza do reino é permanecer fiel, imutável, até quando tudo é transtorno ao seu lado, você está lá, você não se abala. Você sente, somos humanos, vamos sentir, e é normal, vamos chorar, mas o Senhor é conosco. Amém? Que nós possamos permanecer inabaláveis, firmes, fiéis, permanecer até o fim, estabelecendo o reino, estabelecendo a mente de Sião, e termos essa mente, lutarmos dentro de nós mesmos, para que essa mente seja estabelecida primeiro em nós, para depois a gente estabelecer o reino. Amém, queridos? Shabbat Shalom. Que vocês tenham um bom dia para nós. Shalom, shalom.